Graça e paz, e aí, está pronto para mais uma aula da nossa escola Primeiro Passos? Espero que até aqui Deus tenha falado ao seu coração, espero que tabus, religiosidades venham a ser quebradas na sua vida, assim como tem sido quebrada em minha vida. Espero que o Espírito Santo tenha iluminado os textos sagrados e você tenha tido uma melhor compreensão das Sagradas Escrituras, porque o autor, o Espírito Santo, é aquele que pode estar ao nosso lado e estar ao nosso lado para interpretar os textos com a qual ele mesmo inspirou. Então nós devemos, de fato, continuar caminhando, perseverando e meditando nas Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o homem, né? Então a origem do homem. Claro que quando nós falamos sobre a origem, nós vamos ter aí dois vieses, duas vertentes, né? E essas vertentes, elas acabam lutando entre si, gladiando-se entre si. Então nós temos duas vertentes que predominam no mundo, sempre predominou. Aquela que você e eu conhecemos, que seria de origem científica, e a da origem bíblica. Então nós temos ali o processo da evolução e temos o processo do criacionismo. Nós temos o processo da evolução, onde Charles Darwin, que inclusive era filho de cristãos, ele era filho de pessoas ricas, e devido a essa vida um pouco mais tranquila, ele conseguiu viajar para diferentes partes do mundo para fazer pesquisas, e nessas pesquisas ele elabora aquilo que você e eu conhecemos como a teoria da evolução, né? Então, como tudo começou. E é onde ele fala que a criação ela começa por um processo evolutivo. E você e eu somos ensinados e somos disciplinados a acreditar que existe uma metamorfose. Então, a ideia por trás dos ensinamentos de Charles Darwin era que cada criatura processou, virou ou passou por um processo de metamorfose, mutações, como de fato a evolução não é somente isso, ela também é um processo de adaptação. Quando você fala de evolução no processo de adaptação, ela é mais coerente. Então, determinado animal que está no Brasil, mas esse mesmo animal, essa mesma espécie que está na África, eles vão se adaptar devido a fatores climáticos, a solo, alimentação. Se a adaptação, ok. Evolução no sentido de metamorfose, como acontece, por exemplo, com a borboleta, ou com a lagarta que vira borboleta, isso daí já é incoerente. Então, o homem, antes de ser homem, que era um suposto macaco, veio da família dos primatas. Então, se porventura o homem ele veio do macaco, existe uma pergunta simples. Por exemplo, por que os homens atuais, então, eles não estão vindo do macaco? Em outras palavras, por que depois que o macaco vira homem, por que o homem ele precisa de relação sexual? Você concorda comigo se há processos evolutivos no sentido de metamorfose? Então o homem, numa condição de homem, não precisa de reprodução. Então o único que deveria se reproduzir seria o homem no estágio de macaco. Porque quando ele está no estágio humano, aí ele já não precisa mais de reprodução, porque ele chegou, vamos assim dizer, no ápice da sua metamorfose, no ápice da sua evolução. Então, enquanto ele é macaco, ele se reproduz, mas quando virou homem, já não precisa mais de reprodução, por causa do processo evolutivo. Então nós vamos ver que quando o darwinismo, a teoria da evolução, ela atinge o cume, a ideia é tirar Deus da jogada. A ideia é tirar Deus de cena. Por quê? Nós vamos ter a queda do Império Romano em 476 d.C. E esse império é o Império Político. Só que ao mesmo tempo que o Império Político ele cai, aí nós vamos ter Roma emergindo, mas num sentido religioso. E ela vai emergir como? Ela vai emergir no século de número 5 através do cristianismo, pois Roma se tornou cristã no século 4. E nós vamos ver então que no século V ela cai de forma política, mas o cristianismo torna-se um império até hoje. Qual que é a sede do cristianismo católico? Ainda é Roma.
ainda está lá no Vaticano. Então nós vamos entender que se ascende, e a igreja ela se torna, no período feudal, a grande senhora feudal, e ela domina a questão econômica, a questão cultural, quem entra, quem sai do inferno ou do céu e etc. Então, quando surge o darwinismo, a ideia é tirar o poder da igreja, arrancar o poder da igreja, tirar Deus de cena, porque tirando a igreja você tira Deus de cena, tá? Então o darwinismo ele torna-se nocivo e expande-se ao mundo com a intenção do homem se tornar o centro. É aí que então nós vamos ter a ideia do antropocentrismo, do exclusivismo, o homem sendo o centro de todas as coisas, tá? Então no seu ápice nós vamos ver que a ideia é tirar Deus da jogada. Então o darwinismo ele vai tirar o homem de como filho de Deus e transformá-lo em filho do animal. Tá? Então a primeira teoria mais propagada seria a teoria da evolução. Agora, claro, nós vamos ter outras teorias, como por exemplo um princípio matemático, que poderia também trazer uma significância para a origem do homem. O princípio matemático, Albert Einstein, ele diz que, na verdade, o poder criador, ele tem que ser maior do que o efeito. Então vamos lá. Se eu sou um poder criador, aquilo que eu criei, eu tenho que ser maior do que aquilo que eu criei. Então, eu tenho 2 livros. O livro Jesus, o Deus que eu não conheci na igreja, e Coisas da Vida. Esses 2 livros são da minha autoria, entretanto são menor que eu. Eu os desenvolvi, eu os criei. Para o princípio matemático, ninguém que é menor ou tem algo menor pode provocar algo maior. Eu vou te dar um exemplo. Eu não tenho como, por exemplo, te dar R$100 se eu tenho apenas R$50 na carteira. Como eu vou dar R$100 para você se eu tenho apenas R$50 na carteira? Então o princípio criador, ele tem que ser maior do que a sua consequência, ou seja, a causa, ela tem que ser maior do que a sua consequência. Logo, esses seres unicelulares, esses protoplasmas que Darwin vai dizer que deram origem a toda a criação, eles são menores do que, de certa forma, eu e você, no quesito QI, no quesito desenvolvimento, esses outros animais que supostamente sofreram metamorfose para chegar no homem, eles são menores do que eu e você. Então isso contradiz a primeira teoria. De fato, o ser humano, e aí é onde nós vamos entrar na teoria bíblica, ele veio de uma fonte maior. Então, quando olhamos para o homem ele veio diretamente de Deus, o que difere o homem de toda a criação. Não estou querendo dizer que o homem ele é exclusivo, melhor, mas o que eu quero dizer é que sim, houve uma atenção diferenciada no processo criativo do homem. Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Ele dizendo, haja, e as coisas começaram a acontecer. Entretanto, com o homem já não foi haja. Com o homem, então Deus olha para o planeta Terra, ou Deus olha ali para Jesus, Deus olha para o Espírito Santo, no caso o Pai olha para o Filho, olha para o Espírito Santo, olha para o planeta Terra e diz, façamos o homem segundo a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, o leão que foi criado pela palavra, ele não é a imagem e semelhança de Deus. O sol, que tem todo o seu poder, a sua majestade, a sua glória, ainda assim não é a imagem e a semelhança de Deus. Todo esse cosmo, esse universo que supostamente é infinito e que tem beleza de cores, estrelas, galáxias, planetas, etc., ainda assim não reflete a imagem de Deus para a criação. O único ser que é a semelhança e a imagem de Deus é o homem. Nós vamos ver que algumas tribos indígenas, eles tinham os chamados totem,
Eu não sei se você já viu naqueles desenhos animados que eram colunas que eram erguidas e cada parte daquela coluna era como se fosse um animal, que na verdade naquela tribo indígena era o deus daquela tribo, um dos deuses daquela tribo, ou os deuses daquela tribo. E aquele totem era o quê? Era a representatividade dos deuses dele naquela tribo. Quem é o totem de Deus no universo? A raça humana. Então, se as estrelas tivessem personalidades e elas pudessem interagir entre elas, como eu interajo com você, elas poderiam falar assim, ó, mas quem é que parece? Porque aqui tem galáxia, quem é que parece Deus? Como é que a gente pode ver Deus? A outra estrela poderia dizer assim, ó, é só olhar para a raça humana. O ser humano é a única imagem e semelhança de Deus no universo, é o totem de Deus no universo. Quer conhecer a Deus? Olhe para o ser humano. Quer encontrar Deus? Você encontra o ser humano. Sirva o ser humano. Então a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. Deus pegou um boneco de barro. Dá a ideia de que Deus ali então modela. Porque as expressões que Deus vai usando ali, na verdade Moisés vai usando no original, dá a ideia realmente de algo modelável. Então não é bem um pó. É como se fosse uma argila, onde Deus ele vai modelando ali um boneco, como o oleiro vai modelando o vaso, o utensílio de ornamento. Aí depois Deus ele assopra nas narinas daquele boneco e aquele boneco passa a ser alma vivente. Deus coloca naquele boneco o espírito da vida. Como está escrito, por exemplo, em Ezequiel. Nós vamos ver que lá no livro de Ezequiel, Deus vira para Ezequiel e fala assim, Ezequiel, esse vale de ossos secos, eles podem viver? Era como se fosse um buraco que se jogava morto atrás de morto, morto atrás de morto, morto atrás de morto, e de repente esses corpos, eles se esfarelam, entraram no estado de putrefação, podridão, não tem mais carne, ficou só osso. Só que os ossos se misturaram por causa de ventos fortes, etc. Então Deus vira para Ezequiel, e aí, esses ossos eles podem reviver? E Ezequiel tira o corpo fora e diz, quem sabe é o Senhor, eu não sei nada. Aí Deus fala assim, então profetiza. Profetiza que eles tenham carnes, nervos, músculos, tendões. Profetiza. Aí depois que ele profetizou e os ossos começaram a se mexer e o osso que estava longe, que pertencia ao corpo X, ele começa a se agregar, esses corpos eles se levantam e ficam inertes, parados. Aí Deus diz de novo para Ezequiel, esses corpos podem ter vida? Aí eu não sei não, quem sabe é o Senhor. Então profetiza o espírito de vida. Esse espírito, esta palavra aqui, não é o Espírito Santo, não está com letra maiúscula, porque a palavra espírito é vento. Assim como Deus, ele assoprou em Adão, ele assoprou pneuma, o espírito no original é pneuma, vento. Deus assoprou e aí o boneco passou a ter vida. Ezequiel profetizou e o espírito, o vento de vida entrou naquele vale de ossos secos, então aquilo ali formou-se um grande exército. Então, quando falamos sobre espírito, estamos falando sobre vento, vida. Paulo disse que a letra mata, mas o espírito vivifica, o espírito ele dá vida, tá? Tanto que as escrituras, ela é inspirada, escreveu Paulo a Timóteo. Paulo escrevendo diz que toda a escritura é inspirada, inspirado, teopneusto, pneusto, derivado de pneuma. Então, teo, Deus, pneusto, soprou. Deus assoprou nos escritores bíblicos, tá? Então, por isso que a Bíblia, ela é viva e é eficaz. Então, quando Deus assopra, aquele boneco de argila passa a ter vida. Já que Deus é o autor, o criador do homem, então Deus vai transferir os seus atributos infinitos de forma finita no homem. Por isso somos a imagem e a semelhança de Deus. Claro, se Deus é triuno, supõe-se que nós também sejamos composto por alguns elementos. Então, o que é mais aceito dentro da corrente teológica
é que o homem é composto de corpo, de alma e de espírito. Então, o corpo, essa carcaça, a alma seria você, pois a palavra alma vem do termo psique, né, que dá origem à psicanálise, à psicologia, à psiquiatria, ou seja, a ciência que vai cuidar da alma. Em tese, a alma é o que faz o corpo funcionar. E o que faz a alma funcionar, que faz o corpo funcionar, é o espírito, a vida. Então, ego, desejos, você, alma. Alma é o que difere você de eu. Eu sou o Rodrigo e eu tenho a ciência que sou o Rodrigo e não sou você. Alma, ego, psique, tá? Que envolve as suas emoções, os sentimentos, seus desejos, sua personalidade. Você. É você que faz esse corpo funcionar, essa carcaça. O corpo é a carcaça e o espírito é a vida que Deus dá à alma que faz o corpo funcionar. Então, quando você morre, a alma sai do corpo. O corpo cai no chão. O que acontece com o corpo? O corpo vai para a terra. O espírito, segundo Salomão, ele volta para Deus, porque é Deus que deu. Logo, o espírito, vida, tanto do ímpio quanto do justo, do que não é justificado, quanto do que é justificado, volta para Deus, porque a gente está falando de vida. A vida quem dá é Deus. A vida só Deus pode tirar. Então a vida volta para Ele. Mas e a alma, que é você? Você que vai para algum lugar. E nós já falamos sobre isso. Ou céu, ou tormento eterno. Isso é a alma que vai. Então, nós somos tricotomos, assim como Deus o Pai, assim como Deus o Filho, assim como Deus é uma triunidade. Tá? É claro que existe uma outra corrente, chamada de dicotomos, e eles acreditam que o homem é composto pelo lado material e imaterial. Esse lado imaterial seria o espírito. Outros já dizem que há distinção. Material, que seria o corpo, a alma e o espírito. O lado espiritual é dividido em dois, alma e espírito. Tá? Nós, em Lagoinha, São Miguel Paulista, somos tricotomos. Assim como Deus o Pai é triuno, nós também somos a tricotomia, tá? Composto de corpo, alma e espírito. Espero que você possa cuidar bem aí da sua alma e cuidar bem do seu corpo. O corpo, ele é desvalorizado? Não. Pensa numa garrafa de Coca-Cola. A alma seria como se fosse a Coca-Cola. E a garrafa seria o corpo. Então, depois que você bebe a Coca-Cola, que é o que você compra principalmente, é o mais caro, é o produto, a garrafa você joga fora. Acontece a mesma coisa com o corpo, só que a gente não fala que o corpo do meu pai eu joguei fora. Eu sepultei. Para o ser humano a gente só troca palavras, mas no fim é a mesma coisa. Então o que acontece com esse corpo que eu e você, a gente preza tanto botox, tanta maquiagem, tanta roupa. Depois que a alma saiu, ou seja, depois que você saiu, joga fora. Só que para não ficar tão chulo, a gente diz, vou sepultar. Tá? Mas a essência está aqui dentro. Entretanto, Jesus ele cuidou do corpo. Quando ele ressurge dentre os mortos, ele ressurge com um corpo glorificado. E é esse corpo glorificado que nós teremos quando Jesus voltar. Então, quando ele voltar, aquele que morreu no mar, aquele que foi incinerado, aquele que o pó foi jogado no alto, foi jogado na água, aquele que foi enterrado, não importa, diz a Bíblia, que quando Jesus voltar e tocar as trombetas, então o mar, o vento, tudo vai ter que dar conta do teu corpo, porque ele será transformado. O corpo é importante. Tanto que João, o apóstolo, na terceira carta antes do Apocalipse, João diz, eu quero que te vá bem. Eu quero que em tudo na tua vida te vá bem. Eu quero que a tua saúde vá bem. Deus zela por este corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Por isso, Paulo faz uma recomendação. Cuidado, para que os vossos membros não sejam membros de prostituição. Então, zele pelo teu corpo, zele pela tua alma, zele pelo teu estado espiritual de fé.
Que Deus te abençoe.